outro lado da mesa, Otávio Dantas, o homem com quem ela construíra um império e pai de seu filho, olhava para ela não com amor ou sequer pena, mas com a indiferença fria de um carrasco. "São apenas negócios, Isa", disse Otávio com a voz cortante. Mas aquilo não era apenas negócio. Era uma traição tão profunda que faria ruir alicerces e desenterraria um poder secreto que Otávio jamais soubera existir. Ele pensou que estava encerrando um capítulo. Mal sabia que estava iniciando uma guerra com uma rainha. A Innova Solutions não era apenas uma empresa. Era o testemunho de um sonho. Há 5 anos, não passava de poucas linhas de código no laptop de Otávio e um plano de marketing voraz rascunhado em guardanapos manchados de café por Isabela. Eles eram o casal de ouro da cena tecnológica paulistana. Ele era o visionário, o carismático líder com um sorriso capaz de encantar investidores a desembolsarem milhões. Ela era a arquiteta, a mente estratégica que transformava suas ideias abstratas em produtos tangíveis e dominantes no mercado. Seu título oficial era diretora de marketing, mas todos na Innova sabiam a verdade. Isa era o coração, o cérebro e a alma da operação. Eles se conheceram na incubadora de uma universidade, 2 almas ambiciosas, atraídas por uma fome mútua por sucesso. O romance foi um turbilhão entrelaçado com sessões noturnas de codificação, reuniões frenéticas de pitch e a emoção inebriante de construir algo do nada. Casaram-se num cartório simples, ocupados demais perseguindo o sonho para planejar uma festa luxuosa. A vida deles era a empresa, e a empresa era a vida. Nos primeiros anos, foi perfeito. O produto carro-chefe, um suíte de produtividade chamado Sinergia, tornou-se um padrão no setor. O dinheiro jorrava, e com ele veio o estilo de vida que sempre desejaram. Uma cobertura minimalista com vista para a cidade, uma garagem que abrigava uma Porsche reluzente e um Tesla mais discreto, e um guarda-roupa repleto de grifes. Mas o sucesso, como muitas vezes acontece, começou a azedar algo em Otávio. O parceiro humilde e colaborativo por quem Isabela se apaixonara começou a desaparecer, substituído por um CEO que falava de minha visão, minha empresa e meu sucesso. Ele começou a passar mais tempo em clubes exclusivos com outros tech bros do que no escritório compartilhado. Chegava tarde, cheirando a uísque caro e um perfume estranho e fraco, desdenhando as preocupações dela com um aceno de mão. Networking, Isa. É assim que o jogo é jogado neste nível, ele diria, afrouxando uma gravata que custava mais do que o aluguel do primeiro mês de casados. Isabela, sempre a estrategista, tentou se adaptar. Dizia a si mesma que era apenas a pressão da liderança. Ela se concentrou no trabalho, lançando a campanha do Sinergia 2.0, que sozinha aumentou a base de usuários em 40% em 6 meses. Foi ela quem negociou pessoalmente a parceria lucrativa com a Omnicorp, um acordo pelo qual Otávio, mais tarde, levou todo o crédito numa reportagem de capa da revista Exame. As rachaduras em sua gaiola dourada estavam se tornando impossíveis de ignorar. Conversas viraram transações. Jantares eram eventos silenciosos, pontuados pelo brilho do celular de Otávio. Ele via as contribuições dela não como uma parceria, mas como uma função esperada de seu papel. Ela era uma funcionária com quem ele, por acaso, era casado. Então veio a notícia que deveria ter curado tudo. Após um ano de mágoa e decepção silenciosas, Isabela estava grávida. Ela descobriu numa manhã de terça-feira. As 2 linhas cor-de-rosa no teste pareceram um nascer do sol após uma longa noite. Isso, ela pensou, seria a âncora de que precisavam. Um bebê
uma família. Algo real e tangível, além de opções de ações e participação de mercado. Ela planejou um jantar especial naquela noite, preparando seu prato favorito, vieiras grelhadas com molho de manteiga e limão. Quando ele finalmente chegou em casa, quase 2 horas atrasado, mal olhou para a mesa. Dia importante, anunciou, jogando as chaves numa tigela de cerâmica. Estamos nas fases finais de uma nova rodada de financiamento. A Série C vai ser enorme. Estamos falando de status de unicórnio, Isa. Isso é incrível, Otávio, ela disse, sentindo que sua própria notícia era pequena e frágil diante da ambição dele. Eu também tenho uma novidade, algo maravilhoso. Ela pegou a mão dele e a colocou sobre a barriga. Estamos grávidos. Ela observou seu rosto, esperando um lampejo de alegria, surpresa ou até choque. Em vez disso, a expressão dele se esvaziou. O sorriso charmoso e treinado que ele reservava para investidores e jornalistas desapareceu, deixando para trás algo frio e calculista. Ele lentamente tirou a mão. Grávida, repetiu a palavra, que soava como um inconveniente em sua boca. Ele caminhou até a janela, do chão ao teto, e olhou para as luzes da cidade. De quanto tempo? Quase 8 semanas, ela disse, um nó de pavor apertando em seu peito. O timing é problemático, ele disse, virando-se para ela. Seus olhos não eram os de um marido amoroso ou de um pai expectante. Eram os olhos de um CEO calculando um risco. O financiamento da Série C está numa fase crítica. Os investidores querem ver uma equipe de liderança estável e comprometida. Um bebê, licença maternidade. Isso complica a narrativa. Isabela sentiu o sangue sumir de seu rosto. Complica a narrativa, Otávio. Este é o nosso bebê, a nossa família. A Inova é o nosso bebê, ele rebateu, a voz áspera. E exige minha atenção total e incondicional. Nós sempre dissemos que esperaríamos até que a empresa estivesse estável, até depois de um IPO em potencial. Isso foi antes, aconteceu agora. É real, ela implorou, as lágrimas brotando. Ele suspirou, uma longa e teatral exalação de frustração. Olha, conversamos sobre isso depois. Tenho uma ligação cedo com os investidores de Londres. Ele saiu da sala, deixando Isabela sozinha na sala de estar cavernosa, as vieiras perfeitamente cozidas, esfriando no balcão. O sonho havia acabado. Ela só não sabia que o pesadelo estava apenas começando. O frio que começou naquela sala de estar espalhou-se pela vida deles como uma geada rastejante. Otávio tratou a gravidez de Isabela não como uma alegria compartilhada, mas como uma falha pessoal dela. Ele se tornou distante, evasivo e cruel de 1000 maneiras pequenas. Agendava reuniões críticas para o início da manhã, sabendo que ela lutava contra enjoos matinais severos. Ele questionava publicamente o julgamento dela em reuniões de equipe, minando sua autoridade com insultos velados. A peça final do quebra-cabeça se encaixou na forma de Sabrina Valente. Sabrina era uma recém-contratada no Departamento de Desenvolvimento de Negócios, uma mulher com um currículo muito menos impressionante do que sua ambição. Ela era toda ângulos agudos, vestidos caros e um sorriso predatório. Isabela notou como a risada de Sabrina era sempre a mais alta nas piadas de Otávio, como ela ficava perto da porta do escritório dele e como o olhar de Otávio a seguia. Os sussurros começaram logo depois. Colegas ficavam em silêncio quando Isabela se aproximava da máquina de café. Ela pegava olhares de pena no elevador. Sua ex-assistente, uma jovem chamada Brenda, começou a evitar contato visual e a responder aos seus pedidos com respostas nervosas de uma palavra. Isabela não era ingênua. Ela sabia o que estava acontecendo. Seu marido estava tendo um caso com uma funcionária.
A humilhação era um peso físico que pressionava seu peito toda vez que ela passava o cartão para entrar no prédio que ajudara a criar. Ela decidiu confrontá-lo. Não se tratava mais de salvar o casamento. Aquele navio havia naufragado, torpedeado pela ambição e infidelidade dele. Tratava-se de sua dignidade, de sua posição na empresa em que havia derramado sua alma. Ela esperou por ele em seu escritório numa noite, o skyline de São Paulo brilhando atrás dela. Quando ele entrou, não estava sozinho. Sabrina estava com ele, rindo de algo que ele dissera. Eles congelaram ao ver Isabela sentada numa das cadeiras de couro em frente à mesa. "Isa, o que você está fazendo aqui?" disse Otávio, a voz tensa. "Preciso falar com você, Otávio", ela disse, a voz firme apesar do coração disparado. Ela olhou significativamente para Sabrina. "A sós." Sabrina deu a Isabela um sorriso triunfante antes de se virar para Otávio. "Vou terminar aqueles relatórios, chefe." Ela ronronou e saiu, fechando a porta suavemente. "O que é isso? Uma emboscada?" perguntou Otávio, jogando a pasta sobre a mesa. "Um caso, Otávio, com uma funcionária na nossa empresa?" perguntou Isabela, a voz baixa e carregada de fúria. "Você tem ideia de como isso parece? Como é totalmente antiprofissional e humilhante?" Ele bufou, afrouxando a gravata. "Minha vida pessoal é problema meu e, francamente, não é mais sua preocupação." "Não é minha preocupação? Eu sou sua esposa. Eu sou a diretora de marketing desta empresa. Estou carregando seu filho." Ela exclamou, sua voz finalmente embargada. "Sobre isso", ele disse, seu tom mudando de defensivo para perigosamente calmo. Ele contornou a mesa e sentou-se em sua cadeira executiva, um rei em seu trono. "Eu estive revisando a estrutura da empresa com a nova rodada de financiamento. Precisamos otimizar nossa liderança. Precisamos de pessoas 110% focadas no objetivo, sem distrações." Uma percepção fria e terrível surgiu em Isabela. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que seu desempenho tem caído ultimamente, Isa", ele disse, a mentira saindo de sua boca com facilidade. "Seu foco está dividido e com sua iminente condição. O conselho e eu sentimos que é melhor para a empresa fazermos uma mudança." "O conselho? O conselho é você, eu e o Dr. Liam Ferreira", ela rebateu, referindo-se ao CFO deles e velho amigo. "O Liam concorda que o CEO tem a palavra final em assuntos de pessoal", disse Otávio, suavemente. "Ele entende a necessidade de decisões difíceis." Ele abriu uma gaveta e puxou uma única pasta, empurrando-a pela mesa em direção a ela. Era a carta de demissão, um documento padrão e sem alma, cheio de jargão corporativo sobre reestruturação e separação amigável. Era um punhal embrulhado em linguagem jurídica. "Você está me demitindo?" As palavras eram um sussurro de descrença. "Da minha própria empresa, Otávio. Eu construí este lugar com você." "Você foi compensada pelo seu trabalho", ele disse friamente. "Generosamente. Os acordos de não divulgação e não competição são padrão. Você receberá um pacote de indenização. Claro, não somos monstros." A crueldade era de tirar o fôlego. Ele estava demitindo a esposa grávida para colocar a amante em seu lugar. Isabela não tinha dúvidas de que esse era o plano. Ele estava apagando-a da história compartilhada deles, da empresa que era a obra de sua vida. "Você não pode fazer isso", ela disse, as lágrimas escorrendo agora, uma mistura de fúria e profunda tristeza. "Já está feito", ele disse, levantando-se, o retrato da finalidade. A segurança foi instruída a acompanhá-la para fora. Seus pertences pessoais serão entregues na cobertura. Vou ficar no clube por enquanto. Acho melhor você ter saído quando eu for pegar minhas coisas." Ele não apenas a demitiu, ele a despejou. Com uma única conversa brutal, ele havia tirado seu emprego,
seu marido, seu lar e seu futuro. Guardas de segurança, homens que ela havia contratado, apareceram na porta. Eles pareciam desconfortáveis, mas suas ordens eram claras. Eles a flanquearam enquanto ela caminhava, muda e silenciosa, pelo escritório. Todas as cabeças se viraram. Todos os olhos estavam nela. Os sussurros a seguiam como uma praga. Seu cartão de acesso foi desativado. Seu laptop foi confiscado. Ela foi escoltada para fora do prédio e deixada na calçada escorregadia de chuva de uma cidade que, de repente, parecia alheia e hostil. Parada na fria garoa paulistana, Isabela Bittencourt nunca se sentiu tão sozinha. Os dias seguintes foram um borrão de cinza. O céu cinzento de São Paulo, as paredes cinzentas do apartamento estéril de curta duração que ela alugara e o nevoeiro cinzento e sufocante do desespero que se instalou sobre ela. Ela estava com 3 meses de gravidez, desempregada e efetivamente desabrigada, vivendo com 2 malas. Otávio, fiel à sua palavra, enviou seu advogado com os papéis do divórcio com a mesma eficiência fria de seu aviso de demissão. A oferta de acordo era insultuosa, uma miséria projetada para fazê-la desaparecer silenciosamente, atrelada a um NDA de ferro que a impediria de contar sua versão da história. Sua rede profissional, antes uma fonte de força, emudeceu. Pessoas que ela considerava amigas, colegas que haviam celebrado vitórias com ela, agora atravessavam a rua para evitá-la. Otávio e Sabrina agiram rapidamente, pintando a narrativa de uma mulher instável e emocional, cujo desempenho vinha arrastando a empresa para baixo há meses. Foi uma aula de gaslighting corporativo, e Isabela era sua única vítima. Ela era uma pária no mundo que ajudara a construir. A solidão era uma dor física. Estava nas manhãs tranquilas, sem reuniões para correr, nas tardes vazias, sem projetos para gerenciar, e nas longas noites silenciosas, onde o único som era o bater frenético de seu próprio coração. Numa tarde, sentada no chão de seu apartamento vazio, cercada por caixas, uma onda de náusea a atingiu. Mas não era enjoo matinal. Era o terror cru e paralisante de sua situação. Ela seria uma mãe solteira, sem emprego, com uma reputação manchada e economias minguantes. Como sustentaria esta criança? Como poderia protegê-la das consequências desse desastre? Sua mão foi para o celular. Ela folheou os contatos, passando pelos nomes de pessoas que não atendiam mais suas ligações. Então, parou num nome que não discava há mais de 5 anos. Um nome que trazia uma tempestade complexa de amor, ressentimento, culpa e orgulho. Roberto Campos, seu pai. Roberto era um titã, um homem forjado no aço e na garra da indústria do velho mundo. Ele não havia construído um aplicativo tecnológico chamativo. Ele havia construído um império global de logística, a Campus Worldwide, a partir de um único navio de carga enferrujado. Ele era um homem de princípios, apertos de mão e padrões inflexíveis. E ele havia desprezado Otávio Dantas desde o momento em que o conheceu. Ele é um pavão, Isabela, Roberto lhe dissera, uma semana antes de seu casamento no cartório. Tudo ostentação, nenhuma substância. O aperto de mão dele é fraco e seus olhos estão sempre procurando o próximo melhor negócio. Um homem assim não constrói coisas para durar. Ele constrói coisas para vender. Isabela, cega pelo amor e pela ambição, vira o aviso dele como um ataque. Ela o acusara de ser snob, de não entender o novo mundo digital. A discussão fora monumental, terminando com Isabela gritando que não precisava de sua aprovação ou de seu dinheiro. Eles não se falavam desde então, exceto por uma troca rígida de cartões de Natal.
O silêncio entre eles havia se tornado um abismo de orgulho teimoso. Agora, esse orgulho era tudo o que lhe restava, e era um consolo frio. Engoli-lo parecia engolir vidro, mas o pensamento de seu filho por nascer deu-lhe uma força que ela não sabia que possuía. Seu bebê merecia um avô, e ela precisava de seu pai. Seu dedo pairou sobre o botão de chamada. Seu polegar tremeu. O que ela diria? Oi, pai. Faz 5 anos. Acontece que você estava certo sobre tudo. Minha vida está uma bagunça completa. Você pode me ajudar? Respirando fundo e tremendo, ela apertou o botão. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes. Ela estava prestes a desligar, a recuar para sua concha de isolamento, quando uma voz grave e familiar atendeu. Não uma secretária, mas ele. Campos. A voz era ríspida, direta, exatamente como ela se lembrava. Pai. A palavra saiu como um guincho quebrado. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Por um segundo de fazer o coração parar, ela pensou que ele desligaria. Então, a aspereza em sua voz amoleceu apenas uma fração, mas o suficiente. Isabela, ele disse. O modo como ele disse seu nome completo estava carregado de 5 anos de história não dita. Está tudo bem? E com aquela simples pergunta, a represa se rompeu. A parede cuidadosamente construída que ela havia erguido em torno de suas emoções desmoronou em pó. Soluços sacudiram seu corpo, sons profundos e viscerais de um coração partido. Ela não conseguia formar palavras, apenas sons de dor e desespero. Ela esperava que ele ficasse impaciente, que lhe dissesse para se recompor. Em vez disso, Roberto Campos apenas ouviu. Ele a deixou chorar, o silêncio do lado dele, uma presença sólida e inabalável. Quando seus soluços finalmente diminuíram para soluços exaustos, ele falou novamente, sua voz agora suave, mas firme. Estou em Zurique. O jato estará em São Paulo em 12 horas. Faça uma mala. Você está voltando para casa. Ele não perguntou o que havia de errado. Ele não disse, eu te avisei. Ele simplesmente agiu. Ele era um homem que construía coisas e estava prestes a começar a reconstruir sua filha. O chamado do abismo havia sido atendido. A propriedade da família Campos não era uma casa. Era uma fortaleza de elegância tranquila, aninhada nas colinas ondulantes do interior de Minas Gerais. Era o lar de onde Isabela fugira aos 20 e poucos anos, ansiosa para escapar da longa sombra de seu pai poderoso e fazer seu próprio nome. Voltar parecia uma rendição. Mas enquanto o carro preto subia pela longa entrada ladeada por carvalhos, ela sentiu uma sensação de paz que não conhecia há meses. Roberto a esperava nos degraus de pedra. Ele parecia mais velho, o cabelo mais prateado nas têmporas, mas seus olhos eram os mesmos, agudos, inteligentes e, no momento, cheios de uma preocupação profunda e consumidora. Ele não disse uma palavra. Ele apenas abriu os braços e Isabela desabou neles, respirando o cheiro familiar de livros antigos e cedro. Nos 2 dias seguintes, a história completa jorrou. Ela contou-lhe tudo. O crescente narcisismo de Otávio, o caso com Sabrina, a demissão brutal e humilhante, a campanha de difamação, a gravidez. Ela deitou sua vida quebrada a seus pés, esperando julgamento ou, no mínimo, uma amarga ladainha de "eu te avisei". Ela não recebeu nenhum dos dois. Roberto ouviu com uma quietude que era mais aterrorizante do que qualquer explosão. Seu rosto era uma máscara de granito, mas Isabela podia ver um fogo frio acender nas profundezas de seus olhos. Quando ela terminou, ele olhou para a lareira por um longo tempo. O único som era o crepitar dos troncos. Ele não apenas demitiu minha filha,
disse Roberto finalmente, sua voz um rosnado baixo. Ele tentou apagar o futuro do meu legado. Ele colocou as mãos na segurança do meu neto. Isso não é uma divergência de negócios, Isabela. Esta é uma declaração de guerra. E os Otávios deste mundo não têm ideia de como um Campos vai à guerra. O desespero que se agarrou a Isabela por semanas começou a recuar, substituído por um brilho de algo mais. Esperança. Naquela noite, chegou uma mulher com um bob preto severo e inteligência penetrante. Seu nome era Geneviève Dubois, advogada-chefe de Roberto e uma estrategista corporativa tão temida que CEOs verificavam debaixo de suas camas à sua procura. Durante a semana seguinte, a biblioteca da propriedade tornou-se uma sala de guerra. Geneviève expôs a dura realidade. Legalmente, a demissão de Isabela era a prova d'água. Otávio controlava o conselho. O não competição era cruel. O NDA anexado ao acordo de divórcio era projetado para silenciá-la permanentemente. Enfrentá-lo no tribunal seria uma batalha longa, pública e feia que ele arrastaria até que ela estivesse emocional e financeiramente esgotada. Então, não o enfrentamos no tribunal, disse Roberto, juntando as pontas dos dedos. Nós o enfrentamos na sala de reuniões. Na sala de reuniões dele. Um plano começou a se formar, não de simples litígio, mas de vingança sistemática e devastadora. O primeiro passo era entender o inimigo. Roberto enviou sua melhor equipe de inteligência financeira, um grupo de contadores forenses que poderiam encontrar uma moeda perdida no orçamento do Vaticano. Enquanto eles trabalhavam, o papel de Isabela mudou. Seu pai não a mimou. Ele a desafiou. Ele a fez repassar todos os aspectos do modelo de negócios da Inova, suas estratégias de marketing, o pipeline de produtos que ela vinha desenvolvendo. Você não é uma vítima aqui, Isabela, ele lhe disse numa tarde, enquanto revisavam as projeções do terceiro trimestre que ela havia escrito. Você é uma arma. O maior erro dele não foi demiti-la, foi criá-la. Ele a deixou construir a empresa dele, e agora você me ajudará a desmantelar o controle dele sobre ela. A ligação veio 2 semanas depois. A equipe de inteligência havia encontrado o calcanhar de Aquiles de Otávio. Em sua corrida desesperada para alcançar uma avaliação de unicórnio de R$1 bilhão para o financiamento da Série C, Otávio havia sido imprudente. Ele havia alavancado demais a empresa, assumindo dívidas significativas para financiar uma expansão agressiva e principalmente cosmética. Ele estava queimando caixa a uma taxa alarmante e precisava desta nova rodada de financiamento, não apenas para crescer, mas para sobreviver. Ele estava desesperado, e Roberto Campos sentiu cheiro de sangue na água. Ele está procurando um investidor líder, disse Roberto, um brilho predatório em seus olhos. Um grande jogador para ancorar a rodada de financiamento e dar confiança aos outros investidores menores. Ele pensa que está caçando uma baleia. Bem, uma baleia está chegando. O plano era audacioso. Roberto não seria um investidor minoritário. Ele compraria a porcaria toda, mas não o faria como Roberto Campos. Isso assustaria Otávio imediatamente. Ele usaria uma entidade fantasma, uma empresa de private equity recém-formada com um nome inócuo, North Star Capital Partners. Seria liderada por uma equipe de seus executivos mais confiáveis e desconhecidos. Eles lhe oferecerão um acordo que é bom demais para ser verdade, explicou Geneviève. Uma avaliação mais alta do que ele espera, uma injeção maciça de caixa e a garantia de que ele permanecerá como CEO. O ego dele não o deixará recusar. Ele nem se dará ao trabalho de olhar de perto quem está por trás da North Star. Ele estará cego pelos cifrões. Mas faltava uma peça crucial. Eles precisavam de um homem por dentro.
Eles precisavam saber exatamente quão terríveis estavam as finanças. Dia após dia, havia apenas uma pessoa que tinha esse acesso e poderia ter um motivo para ser leal a Isabela: Liam Ferreira, o CFO. O coração de Isabela afundou. Liam havia assinado sua demissão. Ele havia ficado parado e não feito nada. Ele não vai nos ajudar, pai. Ele escolheu Otávio. O dinheiro faz as pessoas escolherem um lado, disse Roberto sombriamente. Mas a traição pode fazê-las mudar. Ligue, apelo ao homem que você contratou, não ao homem que Otávio intimidou. Com um suspiro profundo, Isabela pegou o telefone. Este seria o primeiro teste verdadeiro de sua nova determinação. Ela não era mais apenas uma vítima. Ela era a ponta da lança. A ligação para Liam Ferreira foi uma das mais difíceis que Isabela já fizera. Quando ele atendeu, sua voz estava cautelosa, tingida de culpa. Isa, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, Liam, ela começou. Seu tom era firme e profissional, exatamente como seu pai e Genevieve a haviam instruído. Não estou ligando para remoer o passado. Estou ligando sobre o futuro. Especificamente, o futuro da Inova. Ela apresentou uma proposta cuidadosamente formulada, nunca mencionando seu pai ou uma aquisição hostil. Ela falou de um potencial grupo de investidores que ela estava aconselhando, um que estava profundamente interessado na Inova, mas tinha preocupações sobre sua liderança e gastos recentes. Otávio está afundando a empresa, não está? Ela declarou, não como uma pergunta, mas como um fato. A taxa de queima na expansão europeia, os projetos de vaidade para a nova divisão de Sinergia Lifestyle de Sabrina. Vocês estão sangrando. Esse financiamento da série C não é para crescimento, é um salva-vidas. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Isabela podia imaginar Liam em seu escritório, ao lado do dela, dividido entre sua lealdade ao amigo que havia traído e seu dever fiduciário como CFO. Ele me forçou a barra, Isa. Liam finalmente admitiu, a voz baixa. Ele disse que se eu não assinasse, ele me demitiria também e inventaria um motivo que tornaria impossível eu trabalhar nesta cidade novamente. Eu tenho família, uma hipoteca. Eu entendo, disse Isabela, e para sua surpresa, ela realmente entendia. A crueldade de Otávio não tinha limites. Não se trata de punir você, Liam. Trata-se de salvar a empresa que todos nós construímos. Meus consultores estão preparados para fazer uma oferta muito generosa, que garantiria o futuro da empresa e os empregos de todos que trabalham lá. Mas eles precisam de confirmação. Eles precisam ver os números sem verniz. Ela deixou a promessa não dita pairar no ar. Ajude-nos, e você será protegido no novo regime. Traia-me novamente, e você afundará com o navio de Otávio. No dia seguinte, um único e-mail fortemente criptografado chegou na caixa de entrada de Genevieve Dubois. Ele continha as verdadeiras demonstrações financeiras não filtradas da Inova. Era pior do que eles haviam imaginado. Otávio estava manipulando os livros, não ilegalmente, mas enganosamente, usando todos os truques contábeis para mascarar a posição precária da empresa de potenciais investidores. Ele estava capitaneando um navio que afundava, enquanto polia o latão no convés. Liam estava dentro. Ele era o homem deles por dentro. Com essa inteligência, a North Star Capital Partners fez sua jogada. A empresa, totalmente desconhecida no mundo da tecnologia, surgiu do nada com uma oferta que fez os olhos de Otávio lacrimejar. Eles se ofereceram para não apenas liderar a rodada da Série C, mas para comprar uma participação controladora de 60% na Inova, com uma avaliação de $1,2 bilhão, 20% mais alta
do que a projeção mais otimista de Otávio. As condições eram simples: um rápido processo de due diligence e a manutenção de Otávio Dantas como CEO para manter a continuidade. Otávio estava em êxtase. Ele viu isso como a validação máxima de sua genialidade. Ele se gabou, para quem quisesse ouvir, que havia pescado uma baleia. Um investidor tão impressionado com sua visão que estava disposto a pagar um prêmio para fazer parte dela. Ele estava tão cego por seu próprio reflexo na pilha de dinheiro que ignorou todos os sinais de alerta. A North Star não tinha pegada digital. Seu endereço listado era um simples prédio de serviços corporativos em Salvador, e seus executivos eram educados, eficientes e totalmente opacos. Sabrina Valente, agora promovida ao recém-criado cargo de diretora de estratégia, atiçava as chamas de seu ego. Eles reconhecem um visionário quando o veem, Otávio, ela lhe diria. Eles estão comprando você, não apenas a empresa. Liam desempenhou seu papel perfeitamente. Ele alimentou a confiança de Otávio enquanto secretamente fornecia à equipe de due diligence da North Star os dados reais de que precisavam para estruturar o acordo. Ele destacou cláusulas em contratos de fornecedores que poderiam ser rescindidas, apontou redundâncias no departamento inflado de Sabrina e forneceu um roteiro de como a empresa poderia ser devolvida à lucratividade quase da noite para o dia com uma mudança na liderança. Ele era um cavalo de Troia dentro dos portões da cidade. Isabela observava dos bastidores na propriedade de seu pai, uma general observando o campo de batalha. Ela estava agora visivelmente grávida. A curva suave de sua barriga, uma lembrança constante do porquê estava lutando. Ela passava os dias não descansando, mas trabalhando com Genevieve e a equipe de Roberto. Ela rascunhou um novo plano de negócios de 100 dias para a Inova, um que se reorientava para os produtos principais e a satisfação do cliente, cortando a gordura dos projetos de vaidade de Otávio. Ela identificou funcionários-chave, os engenheiros e marqueteiros talentosos que lhe eram leais, e criou um novo organograma. Ela não estava apenas planejando uma aquisição, estava planejando uma restauração. O acordo final estava programado para ser fechado numa sexta-feira. Otávio agendou uma reunião geral para as 15 horas para anunciar a parceria transformadora que os tornaria todos ricos. A assinatura ocorreria às 14 horas na sala de reuniões principal, a mesma sala onde Isabela havia sido tão brutalmente expulsa 3 meses antes. No dia anterior à assinatura, Roberto se virou para Isabela. Você está pronta para isso? Ela colocou a mão no estômago e sentiu um chute suave, um pequeno tremor de vida. Mais do que pronta, ela disse, sua voz cheia de uma calma e fria certeza. Ele levou meu passado. Amanhã eu levo o futuro dele. A sexta-feira chegou sob um céu brilhante e sem nuvens sobre São Paulo, o tipo de dia que parecia cheio de promessa e clareza. Dentro da sala de reuniões do 4º andar da Inova Solutions, a atmosfera estava incandescente com o triunfo. Otávio Dantas, empoleirado na cabeceira da longa mesa de jacarandá, como se estivesse num trono, era o sol em torno do qual todos os outros orbitavam. Ele irradiava uma satisfação presunçosa, tão potente que era praticamente uma presença física na sala. Ele usava um terno cinza novo e perfeitamente ajustado, e em seu pulso brilhava um Patek Philippe de platina, uma compra de celebração que ele já havia exibido em suas redes sociais naquela manhã com a legenda: rumo ao próximo capítulo. À sua direita, Sabrina Valente era uma visão de glamour predatório. Vestida num vestido vermelho sangue severo, ela estava praticamente vibrando de excitação.
seus olhos percorrendo a sala de reuniões, como se já estivesse tirando as medidas para novas cortinas. Na outra ponta da mesa, Liam Ferreira sentia um nó frio de pavor apertar em seu estômago. Ele mantinha os olhos fixos numa planilha sem sentido em seu tablet, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava suas bordas. Ele podia sentir o olhar condescendente de Otávio sobre ele de vez em quando e sabia que era visto como um mero funcionário, uma engrenagem necessária na grande máquina do sucesso de Otávio. Os últimos 3 meses, desempenhando o papel de soldado leal, enquanto secretamente fornecia informações à sua verdadeira comandante, tinham sido os mais estressantes de sua vida. Ele verificou a hora em seu tablet. 13h58, a qualquer minuto. Eles estão elegantemente atrasados, Otávio anunciou a seus advogados, que riram com apreciação. Ele girou a água com gás em seu copo de cristal. Suponho que quando você está escrevendo um cheque de mais de R$1 bilhão, pode fazer o vendedor esperar. É um jogo de poder. Eu respeito. Eles só querem aumentar a antecipação, querido. Sabrina ronronou, colocando uma mão bem cuidada em seu braço. Todo mundo quer um pedaço de você. Precisamente às 14h05, um suave silvo sinalizou a abertura das portas de vidro fosco. O burburinho na sala morreu instantaneamente. Todas as cabeças se viraram. A primeira figura a entrar era um homem de seus 60 e poucos anos. Ele não era alto, mas sua presença era imensa, parecendo atrair toda a luz e ar da sala para si. Ele estava vestido num terno azul marinho clássico e discreto, que falava não de tendências passageiras, mas de riqueza geracional duradoura. Seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado, seu rosto uma máscara austera e ilegível, mas eram seus olhos que mantinham a sala cativa. Eram os olhos cinzentos e frios de um falcão, não perdendo nada, não concedendo nada. Os advogados de Otávio, acostumados a lidar com pessoas poderosas, se mexeram desconfortavelmente em seus assentos. Eles não sabiam quem era aquele homem, mas instintivamente sabiam que não era alguém com quem se brincava. O sorriso confiante de Otávio vacilou, substituído por um lampejo de confusão. Aquela figura severa e imponente não correspondia ao perfil dos executivos de private equity, sem rosto, com quem ele havia falado ao telefone. Então, a segunda figura saiu de trás da primeira, movendo-se graciosamente para o centro da sala. Era Isabela. O silêncio que se seguiu foi absoluto, um vácuo de puro choque. Ela não era a mulher quebrada e cheia de luto que haviam expulsado para a chuva. Esta Isabela estava ereta, sua postura irradiava uma confiança serena e inabalável. Ela estava visivelmente grávida agora, a curva distinta e orgulhosa de sua barriga acentuada por um elegante vestido azul marinho de maternidade. Seu olhar estava fixo não na sala, mas unicamente em Otávio. Sua expressão não continha traços da dor que ele infligira. Não havia raiva nem tristeza. Havia apenas a calma e fria finalidade de um capítulo prestes a ser encerrado decisivamente. Otávio saltou, sua cadeira arrastando ruidosamente no chão. Seu rosto, momentos atrás radiante de triunfo, era agora uma tela manchada de descrença e fúria. "Isa, o que diabos você está fazendo aqui?" Sua voz era um latido estrangulado. Ele olhou para além dela, em direção à porta aberta. "Segurança! Tirem-na daqui! Esta é uma reunião privada." "Eles não virão", disse o homem mais velho. Sua voz era um barítono baixo e ressonante que carregava o peso da autoridade absoluta. Ele se moveu com um ritmo deliberado e sem pressa para a cabeceira da mesa, colocando sua fina pasta de couro com um baque suave e definitivo. "Minha equipe de segurança já liberou o pessoal do seu prédio de seus deveres neste andar."
Quem diabos é você? Otávio gaguejou, sua autoridade evaporando a cada palavra. O homem não respondeu imediatamente. Ele abriu os fechos de latão de sua pasta, os cliques ecoando na sala silenciosa. Os advogados de Otávio assistiram, hipnotizados e horrorizados, enquanto ele pegava algo lá dentro. Ele não puxou uma pilha de documentos. Ele produziu um único cartão de visita pesado e, com um movimento do pulso, deslizou-o sobre a mesa polida. Ele deslizou silenciosamente pelo mogno, parando perfeitamente bem na frente de Otávio. Otávio olhou para ele como se fosse uma cobra venenosa. A fonte era simples, elegante e totalmente devastadora. Roberto Campos, presidente do conselho, Campos Worldwide sócio-diretor, Campos Capital Group. O nome atingiu Otávio como um golpe físico. Campos, uma lenda, um titã da velha guarda, um homem que construía impérios em transporte e logística, enquanto fundadores de tecnologia como Otávio ainda estavam brincando com código. Ele olhou do nome no cartão para o rosto inflexível do homem, depois para Isabela, que o observava, sua expressão inalterada. As peças se chocaram em sua mente com a força de um acidente de carro. A North Star Capital é uma entidade de propósito especial, criada pela holding primária da minha família, disse Isabela, sua voz cortando a paralisia atordoada de Otávio. Cada palavra era perfeitamente enunciada, um punhal de gelo. O investidor líder que você estava tão desesperado para impressionar, a baleia que você se gabou de pescar, era meu pai. Sabrina soltou um pequeno som de engasgo, sua máscara de triunfo perfeitamente pintada rachando. Mas o acordo, a avaliação, ela gaguejou, estava perfeita. Era uma armadilha, Roberto Campos terminou, seus olhos glaciais perfurando Otávio. Um preço que estávamos mais do que dispostos a pagar para remover cirurgicamente um câncer de uma empresa que minha filha construiu do zero. As portas sibilavam novamente. Geneviève Dubois entrou, sua expressão tão afiada e severa quanto seu terno. Ela estava flanqueada por 2 de seus associados jurídicos que começaram a distribuir documentos encadernados e grossos para os advogados atordoados de Otávio. Isso é impossível, Otávio sussurrou, afundando em sua cadeira. É ilegal. Uma aquisição hostil. É perfeitamente legal. Geneviève interveio, sua voz nítida e desprovida de emoção. Ela colocou um último documento de autoridade no centro da mesa. Este é o contrato de compra assinado e executado de uma participação controladora de 60% na Innova Solutions, protocolado na Junta Comercial às 9h05, horário de Brasília. Seu conselho, composto por você e o Sr. Ferreira, aprovou a venda. A partir desse momento, a Campos Capital se tornou a acionista majoritária, o que significa, Sr. Dantas, que nós agora controlamos o conselho. Roberto Campos olhou para baixo da longa mesa, cada pessoa congelada no lugar. Seu olhar era imperioso. Acredito que nossa primeira ordem de trabalho como a nova maioria é uma revisão de liderança. Eu convoco uma reunião de emergência do Conselho. Primeiro item da pauta: uma votação sobre o mandato do diretor executivo. Todos a favor de rescindir o contrato de trabalho de Otávio Dantas por má gestão fiscal grave, quebra de dever fiduciário e conduta imprópria para um executivo corporativo, com efeito imediato. Roberto levantou a mão lentamente, deliberadamente. Do outro lado da sala, Isabela levantou a dela. A moção é aprovada, declarou Roberto no silêncio sufocante. Ele então voltou seu olhar para Sabrina, que parecia ter virado pedra. Segundo item: todos a favor de rescindir o contrato de trabalho de Sabrina Valente por incompetência demonstrável, violação de políticas de ética corporativa
e criação de um ambiente de trabalho hostil. Novamente, 2 mãos se levantaram, unânime. "Você não pode fazer isso!" Sabrina finalmente gritou, encontrando sua voz. Era estridente de pânico. "Eu sou a diretora de estratégia. Eu tenho um contrato." Isabela finalmente olhou para ela. Realmente olhou, com uma expressão de profunda indiferença. "Você era a diretora de estratégia." Ela corrigiu, a voz calma. "Quanto às suas coisas, não se preocupe. Seus pertences pessoais serão entregues a você. Acredito que essa seja a política padrão da empresa." Ela devolveu as próprias palavras cruéis e desdenhosas dele, o ato final de justiça poética. Otávio estremeceu como se tivesse levado um tapa. Roberto Campos deu um passo em direção a Otávio, que parecia encolher em sua cadeira. "Você é uma criatura comum, Sr. Dantas", disse Roberto, sua voz um rosnado baixo e desdenhoso. "Você vê valor apenas no que pode vender, não no que pode construir. Você não apenas traiu minha filha, você a subestimou. E você não tem absolutamente nenhuma noção do que um pai fará para proteger seu legado. Você não será lembrado como um visionário. Você é uma nota de rodapé, uma história de advertência, de arrogância e ganância que estudantes de negócios estudarão por um semestre antes de esquecerem seu nome. Agora, saia da minha sala de reuniões." Como num comando, 2 homens grandes de terno escuro, a segurança de Roberto, entraram na sala. Eles se moveram com propósito silencioso e eficiente, flanqueando Otávio e Sabrina. A farsa havia acabado. A humilhação cobriu o rosto de Otávio, seguida por uma onda de raiva pura e impotente. Ele foi escoltado para longe da cabeceira da mesa, passando pela mulher que havia descartado, pelo pai que nunca conhecera e pela vida que acabara de perder. Enquanto as portas de vidro se fechavam atrás deles e eles começavam sua caminhada final e ignominiosa pelo escritório de plano aberto, um som começou a ondular pelo quarto do andar. Começou com uma única pessoa, um jovem coder que Isabela havia orientado, que se levantou e começou a aplaudir. Então, outro se juntou e mais outro, até que todo o escritório estivesse de pé, o som crescendo de uma salva de palmas para uma ovação trovejante e catártica. Não era um som de celebração de um acordo, mas de libertação. O tirano havia sumido. A rainha havia retornado ao seu castelo. 6 meses depois, o sol entrava pelas janelas panorâmicas do escritório de canto do 4º andar, lançando longos dedos dourados sobre uma sala que era familiar e totalmente transformada. A imponente mesa estéril de mogno que Otávio havia favorecido se foi, substituída por um espaço de trabalho colaborativo moderno de madeira clara e aço escovado. Plantas traziam vida aos cantos, e numa parede onde um retrato auto-engrandecedor de Otávio havia pendurado, agora havia um grande quadro branco coberto por uma tapeçaria caótica e vibrante de ideias, fluxogramas e feedback de clientes. A placa na porta não dizia mais Otávio Dantas, CEO. Agora dizia Isabela Campos, CEO. Ela não havia tomado o nome dele no casamento, uma relíquia de um passado que ela havia abandonado totalmente, mas agora usava o de seu pai com um orgulho que parecia um retorno ao lar. Era um símbolo de sua herança recuperada, um testemunho do alicerce de força que ela havia redescoberto quando todo o resto se transformara em pó. A empresa também renascera. A Innova Solutions, um nome agora sinônimo de escândalo e ego, havia sido sepultada. Em seu lugar estava a Nexus Forward. Isabela escolhera o nome durante uma sessão de maratona com sua nova equipe de liderança. Era para significar
uma nova era de conexão com seus clientes, com seus funcionários e com uma visão ética e sustentável do futuro. As mudanças eram muito mais do que cosméticas. A cultura tóxica de cada um por si que Otávio havia cultivado, onde o medo era um motivador e a lealdade uma mercadoria, havia sido sistematicamente desmantelada. Em seu lugar, Isabela nutriu o espírito colaborativo e inovador que havia definido os primeiros dias esperançosos da empresa. A primeira política que ela assinou como CEO foi uma reformulação completa da licença parental, tornando-a a mais generosa do setor. Ela instituiu faixas salariais transparentes e criou programas de mentoria para elevar o talento interno. Produtividade e moral dispararam em conjunto. Ela estava provando trimestre após trimestre que uma empresa poderia ser extremamente bem-sucedida e profundamente humana. Isabela estava no quadro branco, batendo um marcador contra o queixo enquanto ouvia sua equipe. Eles estavam fazendo um brainstorming sobre a próxima geração de seu produto carro-chefe, e a energia na sala era palpável. Ideias voavam livremente, debatidas com paixão, mas sem malícia. Liam Ferreira, o CFO, estava discutindo um recurso com o chefe de engenharia, seu rosto animado de excitação. Sua culpa do passado havia sido transmutada em uma lealdade inabalável e feroz. Ele não era apenas seu CFO. Ele era seu parceiro de confiança, um lembrete constante de que as pessoas podiam se redimir. E se estivermos olhando para o lado errado? Isabela interveio, sua voz cortando claramente o debate amigável. Todos os olhos se voltaram para ela. Não havia medo, apenas respeito. Em vez de adicionar recursos e se nos concentrarmos em remover o atrito, tornando-o tão intuitivo que o usuário nem precise pensar. Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Este era o seu estilo de liderança. Não ditar de um trono, mas guiar do centro, capacitando seus especialistas a fazerem o melhor trabalho. Um som suave de arrulho flutuou de um canto aconchegante do escritório, momentaneamente atraindo sua atenção. Ela sorriu, uma expressão genuína e desprotegida que agora lhe vinha tão facilmente. Tudo bem, trabalho brilhante de todos. Vamos consolidar essas ideias e nos reunir na segunda-feira. Vão para suas famílias. Enquanto a equipe saía, tagarelando com propósito, Isabela caminhou até o berço. Ela olhou para sua filha, Esperança, uma linda e saudável criança de 4 meses que estava apenas começando a descobrir suas próprias mãos. Seu rostinho era uma mistura perfeita das características de Isabela, e ela tinha que admitir, uma sombra da testa determinada de Roberto. Ela era tudo, sua razão, seu futuro, sua âncora no mundo. Gentilmente, Isabela pegou a bebê nos braços, inalando o cheiro doce e limpo dela. Esperança gorgolejou e olhou para ela com olhos arregalados e curiosos. Conciliar as demandas de uma empresa multibilionária e um recém-nascido era uma dança exaustiva e emocionante. Mas cada noite tardia e cada manhã cedo valiam a pena. Nestes momentos tranquilos, segurando sua filha, o estresse dos preços das ações e das projeções de mercado simplesmente derretia, substituído por um profundo senso elemental de propósito. A porta se abriu e Roberto Campos entrou. O formidável titã da indústria, o homem que havia orquestrado um golpe corporativo com a precisão de um general militar, amoleceu instantaneamente ao ver a neta. As linhas duras de seu rosto se suavizaram e seus olhos agudos brilharam. Aí está a minha pequena membro do conselho favorita. Ele resmungou, sua voz cheia de afeto. Ele se aproximou, sua presença preenchendo o escritório, não com intimidação, mas com um calor reconfortante.
Ameaçando uma aquisição hostil da tarde de sua mãe? Vejo. Ela está apenas finalizando seus termos. Isabela riu, mudando esperança para uma posição mais confortável em seu quadril. As exigências dela envolvem principalmente leite e uma cessação imediata de análises chatas de planilha. Roberto riu, um som profundo e fácil. Ele ofereceu o polegar para a bebê, e os dedinhos de esperança se agarraram a ele com surpreendente força. Ela tem as habilidades de negociação do avô. Ela estará administrando a Campus Worldwide quando tiver 30 anos. O relacionamento deles, antes uma paisagem de ressentimentos não ditos e orgulho teimoso, era agora o mais forte que jamais fora. Ele nunca havia dito: "Eu te avisei." Em vez disso, ele a havia mostrado através de suas ações, sua crença inabalável nela. Ele não lhe dera apenas os recursos para a vingança. Ele a havia lembrado sistematicamente do poder e da inteligência que ela sempre possuiu, ajudando-a a forjá-los na confiança de uma líder. Ele era seu mentor, seu presidente do conselho, seu confidente e seu maior campeão. Ele era, finalmente, apenas seu pai. Liam me diz que as projeções do terceiro trimestre estão parecendo ainda melhores do que prevíamos, disse Roberto, seu olhar mudando de esperança para Isabela, seu orgulho evidente. Seu foco no refinamento do produto principal, em vez de expansão imprudente, está valendo a pena. Você estava certa. Essas 3 palavras, "você estava certa", significavam mais para ela do que qualquer relatório financeiro. Quanto a Otávio e Sabrina, a queda deles foi tão rápida quanto absoluta. Eles se tornaram um estudo de caso de arrogância corporativa, uma história sussurrada em conferências de tecnologia e escrita em jornais de negócios. Lista negra da indústria, seus nomes eram tóxicos. Otávio, um homem cuja identidade inteira foi construída sobre a percepção pública e a adoração de seus pares, viu-se completamente sozinho. A última coisa que Isabela soubera era que seus bens estavam congelados, emaranhados numa teia de processos judiciais dos investidores rejeitados da Série C que alegavam que ele havia deturpado a estabilidade da empresa. Ele havia perdido tudo. Mas para um narcisista como Otávio, a perda de admiração era um destino pior do que a falência. Ele era um fantasma assombrando as ruínas de sua própria ambição. O celular de Isabela vibrou na mesa. Ela olhou para a tela, esperando um e-mail do escritório de Londres. Em vez disso, era um alerta de notícias de uma grande publicação financeira. A manchete saltou para ela. Das cinzas, CEO da Nexus Forward, Isabela Campos, nomeada inovadora do ano. Um pequeno sorriso irônico tocou seus lábios. Ela se lembrava de uma época em que um prêmio como aquele teria sido o culminar de todos os seus sonhos, a validação final. Ela havia perseguido elogios com a mesma fome desesperada de Otávio. Agora, parecia um eco silencioso de uma vida distante. Roberto notou a tela. "Ora, veja só", ele disse radiante. "Inovadora do ano. Teremos que emoldurar isso." Isabela balançou a cabeça, seu sorriso se alargando enquanto ela olhava da tela do telefone de volta para o rosto confiante de sua filha. "É bom", ela disse suavemente. "Mas eu já tenho meu prêmio bem aqui." A validação que ela tanto ansiava não estava numa manchete ou numa placa. Estava na batida rítmica e constante do coração de sua filha contra o seu. Estava na camaradagem respeitosa de sua equipe. Estava na risada fácil que ela agora compartilhava com seu pai. Estava na confiança tranquila que sentia ao acordar todas as manhãs, sabendo que estava construindo algo real, algo que duraria. Ela havia perdido um marido, mas havia se encontrado. Ela havia sido demitida de uma empresa,
mas havia conquistado um império construído em seus próprios termos. Otávio Dantas tentara fechar uma porta em sua vida, trancá-la numa prisão de fracasso e vergonha. Ele nunca imaginou que tudo o que estava realmente fazendo era forçá-la a construir seu próprio reino, um com paredes mais fortes, uma vista muito melhor e uma fundação de integridade tão profunda que jamais poderia ser abalada. E parada ali, no calor do sol da tarde com sua filha nos braços, Isabela Campos sabia que estava finalmente, verdadeiramente em casa. Essa é a história incrível de Isabela Campos, uma mulher que foi levada ao limite absoluto apenas para ressurgir das cinzas mais forte do que qualquer um poderia ter imaginado. É um poderoso lembrete de que, às vezes, as traições mais devastadoras podem levar às vitórias mais profundas. Isso nos mostra que a integridade é a moeda definitiva e que os laços de família podem se tornar um escudo inquebrável contra a crueldade do mundo. E você? O que teria feito na posição de Isa? Como você teria reagido a uma traição tão fria? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história de justiça e resiliência o emocionou, por favor, dê um like neste vídeo. Compartilhe-o com alguém que precise ouvir uma história de força e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais contos inesquecíveis de vingança, redenção e as reviravoltas surpreendentes da vida real. Obrigado por assistir.